Estando na hora marcada, presentes todos os componentes dessa egrégia turma, o ilustre representante do Ministério Público, nossa secretária, os ilustres advogados que vão fazer a sustentação oral, declaro aberta a sessão. Inicialmente, submeto ao exame dos eminentes colegas a ata da sessão anterior e, não havendo qualquer objeção, declaro aprovada. Senhor presidente, pela ordem, Não? gostaria de cumprimentar hoje a nossa colega Lucilde, que está fazendo aniversário na data de hoje. Enviar a ela nossos parabéns, os votos de muita felicidade. Ela que é uma excelente colega, comprometida com o trabalho, que merece toda a nossa admiração e respeito. Subscrevo o voto de Vossa Excelência, com a adesão de todos os colegas do Ministério Público, da Ordem dos Advogados, e será oficiado a eminente desembargadora Lucilde. A nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Bom dia a todos. Nós temos processos adiados da sessão anterior e temos também a sustentação oral à distância. Nessas alturas, nos restou uma sustentação oral à distância apenas de Patos de Minas. Eu indago meu colega da técnica se Patos de Minas já está em contato. Bom dia para todos. Não, senhora secretária. Ela ainda não chegou. É a doutora Rosimária Silva. Ela ainda não está presente. Então, nós vamos dar início com os processos adiados da sessão anterior. Havia dois processos adiados, cujo relator era o doutor Sebastião. O primeiro deles é o 96-2014-099-03006, que era o número 2 da pauta passada. E doutor Sebastião indicou o adiamento para proferir a conclusão ou para que possamos proclamar o resultado hoje. Não é isso, doutor? Isso. Eu fiz aqui a adaptação. Houve uma apresentação do Ministério Público da questão dos honorários, mas eu estava verificando aqui que os honorários não são honorários fixados aqui na Justiça, são honorários do advogado com a parte. Eu acho que aí nós não devemos interferir, por isso que eu fiz a adaptação, só autorizando a liberação para receber. E adaptei a questão dos honorários advocatícios para depósito em poupança, entendendo que, no caso, só mesmo o valor dos danos morais que caberia ficar como tal. E fiz uma nova versão e encaminhei, é só fazendo esses pequenos ajustes. Eu sou o revisor, estou de acordo. Terceiro votante, desembargador Maristela. Então, a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como anunciado anteriormente. Bom, havia um outro processo adiado, o número 4 da pauta anterior, que é o 278-2007-080-03-003-1AP, doutora Maristela, terceira votante, queria vista do feito. Doutor Sebastião, ele tentou um novo voto e eu constatei mesmo que a ação trabalhista foi ajuizada inicialmente na Justiça Comum em 2001, portanto, antes do biênio da saída do sócio agravante, eu estou acompanhando integralmente, doutor Sebastião. Então, nesse caso, eu já havia registrado meu voto, né? Meu voto é divergência, então eu vou ficar vencido, porque aqui, no caso, eu aplicava a lei que fala em 2 anos. Então, eu vou ficar vencido, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator. Presidente, até para fixar ponto de vista, eu vou adotar esse entendimento agora. Se ajuizar em 2 anos, mesmo que não seja diretamente contra o sócio, mas ele já sabendo que tem uma ação em curso, e se ele sair nesse período, é uma linha que o TST vem adotando, eu vou adotá-la. Agora, se ajuizar depois dos 2 anos a ação principal, aí realmente eu excluiria. A minha dificuldade, desembargador, é o seguinte, porque a lei, no caso, é uma lei de direito civil, uma lei de direito comercial. E aqui nós estamos violando, com essa interpretação, data máxima, nós estamos violando a literalidade da lei, porque ela fala, a responsabilidade pode ser promovida até 2 anos. Então, eu não vejo como... A regra de contagem do prazo que ela não menciona, até 2 anos, sim, mas então ele ajuizou dentro do biênio. Como aqui tem você dentro do trabalho e o sócio percebendo que aquela ação certamente viria
a ensejar uma indenização e ele passou as cotas. Agora, quando chegou na hora de executar a ação, já tinha passado os 2 anos, mas a ação foi juizada antes, na época própria. Eu entendo, existe essa discussão mesmo, mas eu achei mais razoável dessa forma. Quando existe essas divergências, normalmente é porque tem uma razão. E nesse caso, tem interpretações razoáveis. Razoáveis, nos 2 sentidos. Vamos discutindo isso até a gente ver se chega num consenso. O próximo? Bom, nós vamos à pauta física dos processos de papel, como diria o doutor Jales. O primeiro deles é o número 30 da lista de sustentação oral, é o 1460-2005-022, que tem como relator o doutor Rodrigo. Advogado inscrito e presente, doutor Marcelo Lopes da Silva. Sim. O eminente relator podia nos fazer o favor de mencionar sua proposta de voto? Presidente, indo diretamente à conclusão, eu estou conhecendo o recurso e, no mérito, estou negando-lhe provimento. É a minha proposta de voto. Senhor. O ilustre advogado fala pela Emater? Justamente. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Ínclitos jogadores, bom dia. Peço vênia ao ilustríssimo desembargador relator. E gostaria de citar aqui a única prova presente nos autos, que é a CAT de folhas 83, que demonstra que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da reclamante ou, na pior das hipóteses, por causa fortuita. Consta no CAT. Descrição da situação geradora do acidente ou doença. Veículo subindo de ré, local com grama molhada, Márcia escorregou, o pneu passou em cima do braço direito. Portanto, vê-se pela prova que consta nos autos que não há nenhuma culpa da reclamada nesse sentido. Quanto à questão da compensação, uma vez reconhecido pela Justiça do Trabalho e transitado nos autos do processo a nulidade do contrato, é cabível, em caso de da condenação persistir, a compensação, pois, através de consignação em pagamento, a reclamada pagou verbas além do que consta na súmula 363, ou seja, além do que é permitido pela súmula 363 e pela Constituição Federal. Peço procedência ao recurso. Obrigado. O eminente relator? Senhor presidente, eu peço vênia sustentação oral para manter minha proposta de voto. Aqui, data máxima vênia, indenização por danos morais. Eu entendo que a culpa aqui, lamentavelmente, é do motorista, porque ele estava em processo de marcha ré. Nessa situação, o motorista tem que tomar cuidado com tudo, obstáculos, pessoa que pode entrar na frente e tudo mais. A questão da compensação, data máxima vênia, aqui a empresa está querendo compensar 13º, aviso prévio, licença prêmio com indenizações por danos morais e estéticos. Data máxima vênia são títulos totalmente diferentes e eu não vejo onde que pode ser aplicada a compensação nessa hipótese. Então, nessa hipótese, eu estou conhecendo o recurso, negando provimento. Revisor, eminente desembargador Sebastião Geraldo. Senhor presidente, eu vou ficar de acordo porque causou um dano, as fotografias indicam como que ela foi atingida no braço, as fotos revelam isso, e dando marcha ré numa grama molhada, a própria CAT aponta nesse sentido, e a indenização foi fixada de valores razoáveis. Quanto à compensação, também acompanho, porque a empresa, se ela deu causa nulidade, como agora vem tirar benefício disso, que contratou sem o concurso próprio. E, além disto, pagou espontaneamente, a semelhança que paga todos os demais direitos trabalhistas. Então, também estou acompanhando o relator. Eu sou o terceiro votante, também estou inteiramente de acordo, porque aqui a culpa não pode ser negada, a culpa é do motorista e a reclamada responde pela culpa do seu preposto, no caso o motorista. E não existe identidade das verbas a compensar. Eu também estou de acordo e proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Ok, obrigado. Bom dia, doutor. Bom dia. Próximo. O próximo é o segundo da pauta de sustentação oral, número 4 da pauta. Processo 792-2014-9903-002, que tem como relator o doutor Sebastião e como advogado inscrito o doutor Cláudio Augusto Figueiredo. Desembargador relator. Senhor presidente, minha proposta de voto é conhecer dos recursos, exceto da relação aos documentos folhas 3.170 a 3.176, da reclamada Protop, pelas razões expostas no juízo de admissibilidade.
No mérito, só estou dando parcial provimento da CEMIG para declarar que a sua responsabilidade é subsidiária e nego provimento aos demais recursos. O ilustre advogado fala pela reclamada. Não, na verdade, pelo sindicato. Pelo sindicato mesmo. Pelo sindicato? Não tenho interesse em falar, não, Excelência, de acordo. O senhor aguardaria o primeiro voto divergente? Sem dúvida. Então, o eminente advogado aguarda o primeiro voto divergente. O relator quer acrescentar alguma coisa? Não, senhor presidente, aqui a questão está bem analisada, tem jurisprudência já pacificada, entendo a questão da ilicitude da terceirização e acabou aqui, não vi litispendência e a isonomia é cabível, estou mantendo a decisão de origem. O voto de Vossa Excelência está inteiramente de acordo com essa nossa OJ. Eu vou pedir, Vênia, aqui, só vou ficar vencido nessa parte, porque eu tenho essa dúvida em relação ao artigo 1º da Constituição Federal, até o Excelso Supremo Tribunal Federal decidir isso, eu vou ficar vencido em parte nesse ponto. Colho o voto da terceira votante, desembargador Maristela. Eu acompanho o senhor relator. Então, prevaleceu integralmente o voto do relator, vencido em parte o revisor. Obrigado, Excelência. Bom dia, doutor. Bom dia. Próximo. Nós vamos agora para o processo número 9, que é o quarto da lista de sustentação oral, 162.2015.025.03.002, que tem como relator o doutor Jales. O advogado inscrito e presente é o doutor Eduardo Felipe Machado Silveira. Pois não, a minha proposta de voto é de rejeitar as preliminares, conhecer do presente recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Com a palavra, o ilustre advogado. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, a qual peço vênia para cumprimentar os demais integrantes dessa egrégia turma. Nós temos essas duas questões preliminares que devem ser enfrentadas antes de adentrarmos ao mérito. Inicialmente, nós temos a preliminar de indeferimento e esclarecimentos periciais. Conforme se constata dos autos, a perícia médica realizada concluiu que o reclamante, entre aspas, apresentou o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, desencadeado pelo trabalho e cuja sintomatologia se agravou após a demissão. Provavelmente houve algum período de incapacidade laborativa gerado pelo TEPT, mas não há documentos suficientes para delimitá-lo. Fecha aspas. Em razão dessa conclusão do laudo pericial, foram solicitados esclarecimentos periciais, sendo que nessa petição de esclarecimentos periciais foram juntadas receitas médicas, nas quais o reclamante, até mesmo após a realização da perícia médica, continuava fazendo uso de antidepressivos e ansiolíticos. Assim, em razão das receitas, da juntada das receitas médicas que comprovam que o recorrente continuava fazendo tratamento medicamentoso após a ruptura do contrato, estes são os documentos que o perito necessitava para delimitar o período de incapacidade. Diante disso, jamais deveria ter sido indeferido o pedido de esclarecimento. Diante disso, pedimos o retorno dos autos à origem para que o perito preste tais esclarecimentos. A outra questão preliminar diz respeito ao indeferimento da única testemunha trazido pelo reclamante, sob o fundamento de que as alegações do depoente relativas ao assédio moral e à formulação de pedidos de indenização respectiva são incompatíveis com a isenção de ânimo para depor. Data vênia, excelências, o entendimento do juízo Acó vai de encontro aos artigos 829 da CLT e 447, parágrafo 3º, inciso 1 do CPC, no qual prevê que é vedado o depoimento de testemunha que seja inimigo capital da parte, por incorrer em suspeição. Assim, o simples fato da testemunha ter ajuizado a ação trabalhista em face da recorrida, ainda que um dos pedidos formulados seja de indenização por danos morais, não a torna automaticamente suspeita. Esse é o entendimento da súmula 357, que dispõe que não torna
suspeita à testemunha o simples fato de estar litigando ou ter litigado contra o mesmo empregador. Veja que a súmula não menciona qualquer ressalva em relação à existência de pedido de danos morais na ação trabalhista. Diante disso, pede-se que seja afastada a contradita para que seja deferida, para que o depoimento da testemunha possua toda e qualquer validade legal. No mérito, quanto ao pedido de nulidade do pedido de demissão e estabilidade provisória, o juiz Lacó indeferiu os pedidos ao fundamento de que, na instrução, o reclamante reconheceu a sua caligrafia no pedido de demissão. Ressaltamos que não se discute que o reclamante escreveu o pedido de demissão, mas sim que, por estar inapto para o trabalho ao tempo do pedido de demissão, não seria possível a ruptura do contrato de trabalho, nos termos do artigo 476 da CLT e artigo 59 a 63 da Lei 8.213. Importante salientar que um empregado, por encontrar-se incapacitado para o trabalho por questões de saúde mental, o que favorece o entendimento de que não teria condições de pedir demissão. Peço vênia para relembrar a conclusão do laudo pericial. O reclamante apresentou transtorno de estresse pós-traumático desencadeado pelo trabalho e cuja sintomatologia se agravou após o pedido de demissão. Ora, se houve algum período de incapacidade, mesmo que o perito não pôde delimitá-lo, a conclusão é lógica de que o reclamante estava incapaz para o trabalho ao tempo do pedido de demissão. Ora, se o estresse pós-traumático foi desencadeado pelo trabalho e se agravou após o pedido de demissão, obviamente, ao tempo do pedido de demissão, ele estava incapaz para o trabalho. Diante disso, o pedido de demissão deve ser declarado nulo, determinando-se a reintegração do empregado e o pagamento das parcelas vencidas e vincendas até a efetiva reintegração. Quanto ao pedido de indenização de danos morais em razão da falta de condições de trabalho e da doença ocupacional, data vênia, o juiz Lacó o indeferiu ao fundamento que não se pode atribuir ao empregador os ônus que são de Estado, qual seja segurança pública. Entretanto, excelências, aqui o que temos que pontuar que a omissão do Estado quanto à garantia de segurança pública não exime o recorrido, uma vez empregadora, de propiciar segurança aos seus empregados. Nessa esteira, temos que aflora a responsabilidade tanto objetiva quanto subjetiva do empregador. É que a atividade praticada pelo recorrente, como frentista de caixa de posto de gasolina e, sobretudo, nas condições em que a mesma se desenvolve, tem-se uma situação de risco acentuado, mais especificamente o risco criado, na medida em que o recorrente era obrigado a receber e movimentar quantia de dinheiro dos clientes da recorrida. Vê-se que, em tais condições, o trabalhador estava exposto a sofrer assaltos com maior probabilidade que se compararmos com a média dos demais empregados. Isso porque foi o exercício do trabalho naquela atividade que gerou o grau de risco, portanto, risco criado, a que se subordina todo aquele que expuser alguém a suportá-lo. E nos presentes autos foi exatamente o que aconteceu. Como se constata dos vários boletins de ocorrência, o reclamante sofreu vários assaltos no exercício de seu labor. Veja que num dos boletins de ocorrência consta que os ladrões disseram para o reclamante: passa o dinheiro, senão vai levar tiro. No outro boletim de ocorrência, vocês vão morrer de graça. Vocês vão morrer. Se abastecer alguém aí, vai morrer. Ora, é consabido que a atividade empresarial recorrida envolvia manipulação de dinheiro. Dessa forma, a atividade atribuída à empresa, por conseguinte ao autor, por si só era geradora de risco,
o que evidencia a responsabilidade objetiva. Mais uma vez, devemos pontuar que a omissão do Estado quanto à garantia de segurança não exime o empregador da adoção de medidas para propiciar segurança aos empregados. E ainda que se desconsidere a teoria do risco objetivo, no presente caso, evidencia a responsabilização subjetiva. Isso porque, em razão do dinheiro recebido pelo recorrente, decorrente dos abastecimentos, tais valores são cobiçados pelos marginais. Considerando isso, a recorrida possuía a obrigação de adotar medidas eficazes contra roubos. Na contestação, a recorrida afirma que investia em equipamentos e rotinas de segurança, mas nenhum documento nesse sentido veio aos autos. A culpa da recorrida caracteriza, sim, pela inobservância das normas de segurança de trabalho. A análise dessa questão não se restringe à simples constatação de que toda a sociedade é vítima de violência. A ótica é outra, pois é fato notório que o dinheiro recebido pelo reclamante como caixa frentista de posto de gasolina era mirada pelos assaltantes, exigindo dessa forma a adoção de medidas eficazes a evitar a prática de roubo. Doutor, seu tempo acabou, o senhor podia concluir, por favor? Sim, senhor. Visando não só a proteção do patrimônio dos colaboradores. Veja, excelências, que a única medida, a mínima medida de segurança a ser adotada, que era alterar o horário de trabalho do reclamante, não foi adotada. Diante disso, excelências, e concluindo, não há dúvidas que o recorrente foi vítima de doença ocupacional adquirida no trabalho. Diante disso, pedimos vênia para discordar com o voto do eminente relator, para que seja reformada a sentença qual e deferida indenização por danos morais pela falta de condições de trabalho e pela doença ocupacional adquirida no trabalho. Pois não. Eu sou o relator, eu não estou conhecendo aqui do tema da multa do parágrafo 8º, artigo 477, porque a respeitável sentença não analisou e nem foram opostos embargos de declaração. Nesse caso, houve omissão e preclusão, então não é possível conhecer. Em relação à preliminar de nulidade da sentença, o laudo pericial foi claro, objetivo, informou todas as condições do reclamante, então não há razão nem para realizar uma segunda perícia, nem para declarar a nulidade. Estou afastando. Contradita da testemunha, a testemunha foi aceita pelo meritíssimo juiz, não porque a testemunha pediu danos morais, mas porque ela foi narrada uma situação de animosidade com a empresa em virtude de acusação de furto. Então, nesse caso, é evidente que a testemunha tem animosidade com a empresa. Eu estou mantendo a contradita declarada, acolhida pelo meritíssimo juiz Acó. Em relação à nulidade do pedido de demissão voluntária, o reclamante escreveu o pedido de demissão voluntária e não existe nenhuma prova que ele tenha sido coagido ou qualquer outro tipo de constrangimento. Consta do laudo médico, não consta afastamento do reclamante ao longo do contrato com a REC, que se findou em 5 de agosto de 2014. Há pedido de demissão do reclamante de próprio punho juntado aos autos. Em setembro de 2014, ou seja, no mês seguinte à despedida, a prescrição de clopromazina, um antipsicótico, e diazepam ansiolítico, além de enalapril, hipotensor. O reclamante, a seguir, recebeu o diagnóstico de psicose. Então, quer dizer, antes dele pedir demissão, não havia nenhuma prova que ele tinha algum problema mental. Em relação estou também afastando a nulidade do pedido de demissão. Em relação à indenização por danos morais, eu adoto aquela teoria que diz que se o principal responsável pela segurança pública, que é o Estado, que detém o poder de polícia, tem exército, polícia, tem todo tipo de órgão repressivo, não consegue minimizar pelo menos a violência, jogar essa culpa ao empregador é fazer como uma avestruz, é enfiar a cabeça no buraco e não ver o que está acontecendo na realidade. Então, eu aqui aplico o princípio da primazia da realidade. Não existe segurança pública total. O fato do reclamante trabalhar em posto de gasolina
também não altera essa constatação, porque todos hoje, qualquer pessoa hoje que lide com dinheiro está sujeita a esse tipo de violência. Não dava indenização por danos morais. Em relação a diferenças salariais também, eu estou negando provimento, inclusive transcrevendo em parte a respeitável sentença aqui. O reclamante alegou que os recibos haviam sido assinados em branco, mas nenhuma prova nesse sentido. Então, prevalece a quitação exarada na prova documental. Da mesma forma, intervalo interjornada. Então, por esse fundamento, eu estou propondo manter o voto como foi proferido e colho o voto da desembargadora Maristela Iris, que é a revisora. Senhor presidente, o seu voto está bastante minucioso, concordo com todos os itens, à exceção da indenização por dano moral. Porque fato em controvérsia nos autos que o posto onde laborava o autor foi assaltado várias vezes, há documentos, e a própria empresa admite parcialmente a versão da inicial. Também é público e notório que os postos de combustível sempre são alvos de assalto, o que, no meu entender, atrai a aplicação da responsabilidade objetiva. E ainda que assim não fosse, a reclamada não comprovou como lhe competia ter tomado a iniciativa de munir seu estabelecimento de um guarda ou outro tipo de segurança que pelo menos dificultasse ou minimizasse a ação dos criminosos. E o perito também reconheceu o nexo concausal na moléstia que acomete o autor por transtorno de estresse pós-traumático, a folha 120, verso dos autos. Então, eu estou dando provimento ao recurso do reclamante para deferir indenização por danos morais no valor de R$ 8.000. E, muito embora eu reconheça o dano moral, eu acompanho o senhor relator em relação ao indeferimento da reintegração, porque o perito não afirmou que o autor estivesse incapacitado de gerir seus atos da vida civil na época em que ele assinou, que ele firmou o pedido de demissão. Então, eu estou apresentando apenas essa divergência, senhor presidente. Bueno, em relação a isso, doutora Maristela, eu gostaria de esclarecer que eu me baseei no laudo pericial. Eu até transcrevi no laudo, o médico concluiu o seguinte: muito provavelmente houve período de incapacidade laborativa após a saída da ré, mas não há elementos suficientes para delimitá-lo. O reclamante não recorreu ao INSS. Hoje, em detalhado exame clínico, não se encontraram alterações incapacitantes. No momento, o reclamante está apto para o trabalho e para as atividades da vida diária. O reclamante noticiou ainda graves problemas pessoais que, de forma geral, são ansiogênicos e que podem ter contribuído para a maior sensibilidade ao desenvolvimento do transtorno TEPT. Então, eu me baseei nisso, mas entendo, Vossa Excelência também analisou o laudo, existem essas diferenças, eu me baseei no laudo. Vossa Excelência quer acrescentar alguma coisa? Não, eu li o laudo, realmente ele tinha problemas gravíssimos, pessoais gravíssimos, né? Então, por conta disso que eu estou justamente fixando a indenização módica de R$ 8.000. Perfeito. Terceiro votante é o doutor Rodrigo. Sou eu. Desculpa, é doutor Sebastião. Doutora Maristela. Não é doutor Rodrigo mesmo. Doutor Sebastião. Doutor Charles. Ele apresentou até uma divergência. É doutor Rodrigo. Não, mas acho que tem algum impedimento, alguma coisa assim, que veio para mim. Não, doutor Sebastião. Aqui, ó, a sentença da doutora Maria Tereza da Costa Machado Leão. Portanto, o doutor Rodrigo. É doutor Rodrigo. Mas O Sebastião apresentou até divergência? veio para mim. Pois é, mas não tem sentido. Ó. Eu sou o relator, doutora Maristela, revisora. Terceiro votante, doutor... 25ª vara. Pode ter sido isso. Talvez seja por causa É, da mas vara. 25ª. É a vara. É a vara de Vossa Pode Excelência? ser, é a vara do doutor Teve, Rodrigo. Já foi a coisa de eu acho que teve decisão Sistema dele acusa direto. em algum ponto. Na verdade, quem é o revisor aqui, o doutor Rodrigo. Terceiro votante. Eu nem enviei o processo para mim. Eu teria que pedir. Vossa Excelência quer vista do processo? Senhor presidente, eu olhei, eu estou me lembrando, na época, ele não deu a sentença, mas teve decisões interlocutórias O dele. processo está ali. Então pode ser isso. Eu devolvi o processo agora. É a vara dele. Estou lembrado. É a 25ª vara. Não estou lembrado dessa situação. Deve ser as decisões. Deve ser alguma decisão que Pode Vossa ser, Excelência... doutor. O processo número 162, está aí? Passa para o doutor Rodrigo, por favor. É porque se houver impedimento, o terceiro votante é o desembargador Sebastião Geral. É a 25ª vara, já tive lá.
Talvez por isso tenha ido para o doutor Sebastião. É automático, né? É automático. É o próprio computador. Uhum. Na primeira audiência eu que fiz. Eu vi Já começou com o senhor, dele. doutor Rodrigo? Primeira Então é por audiência, isso. mas depois a segunda, quem nomeou o perito já não foi eu. Mas é por isso, então. Será que é algum embargo de declaração? Deixa eu ver aqui. Gente, o meu... Se Vossa Excelência der por impedido, não tem problema nenhum. Doutor Sebastião vota já em está terceiro lugar. habilitado. Encerrou a instrução foi a doutora Maria Tereza da Costa Machado Leão. Folha seguinte, não? Realmente não entendo por que eu fui impedido. Não deve ser por causa que já é automático. Automático. Não tem problema, não. É sim. Vossa Excelência não tem impedimento, então? Não, acho que Então, não. Acho que Vossa foi Excelência quer vista do processo? Eu vou precisar de vista, então, para examinar. Então, o processo vai ficar com vista para o doutor Rodrigo, que é o terceiro Presidente, mas votante. o tribunal fez a distribuição e veio para mim, eu fiz o trabalho dele, já foi automático. Pelas regras do tribunal. Doutor Sebastião já... Pois é, doutor Sebastião, mas no caso, a ordem natural aqui é essa, né? Então, foi por engano, porque se o doutor Rodrigo, eu perguntei, se ele confirmasse o impedimento, seria Não, o Vossa Excelência. impedimento é porque ele fez a primeira audiência, tentativa de conciliação, analisou o caso. Mas é ele que tem que reconhecer. Pois é. A primeira audiência fui eu vi ali. A audiência até foi adiada porque não recebeu a notificação. Mas então me dou por impedido. Vossa Excelência dá por impedido? Então, sai sem problema. Então, o doutor Sebastião já até examinou o processo. doutor Rodrigo se deu por impedido porque fez a primeira audiência, né? Vossa Excelência fez a primeira audiência, né? Só fiz a primeira audiência. Que fez a primeira audiência, então está justificado. Então, o terceiro votante é o desembargador Sebastião. Senhor presidente, eu analisei com vagar o caso, eu estou de acordo com o voto de Vossa Excelência no ponto que, quanto à nulidade da sentença, não vislumbrei, nem quanto à contradita. Também quanto à nulidade de pedido de demissão, não vislumbrei. Há uma diferença de dano emocional e dano psíquico. Há muitos casos que a pessoa está ou deprimida ou ansiosa, mas isso não gera incapacidade civil, a ponto de gerar uma interdição. Só quando tem um dano psíquico, que não foi o caso aqui. Então, estou acompanhando. No entanto, no tema dos danos morais, é que eu peço vênia, eu também entendo como a revisora. É verdade que segurança pública é dever do Estado, mas a jurisprudência vem evoluindo ou modificando nesse sentido. Veja que, anos atrás, nós não concedíamos indenização por transporte de valores, porque era a alegação que não tinha havido dano. Mas percebeu-se que só o dano da aflição, do incômodo, da exposição ao risco já seria suficiente, e hoje é serena e pacífica jurisprudência que cabe indenização por transporte de valores, fazendo aqui uma analogia. E no caso dos autos aqui, pelo laudo, o trabalho atuou como concausa para gerar o estresse pós-traumático. Houve um dano emocional. O perito disse que hoje está superado, ele não está mais incapacitado, mas ele passou por toda essa aflição, gerando um dano que não foi somente a exposição, houve um dano de afastamento do adoecimento que o trabalho contribuiu. Então, eu entendo razoável o entendimento da gente revisora, e eu estou, neste ponto, pedindo pena ao relator, acompanhando a revisora. A doutora Maristela fixou os danos morais em 8 mil. Também Vossa Excelência concorda com esse valor? O valor Então, está certo. Então, eu proclamo que, por maioria, conheceu do recurso e deu provimento parcial ao recurso do reclamante para deferir a indenização por danos morais no valor de 8 mil, inverter os ônus da sucumbência, ficando como encargo da reclamada a verba honorária no valor de R$1.000, e aumentado o valor da condenação para 11.200, com custo de 200 pela reclamada. Vencido o relator que negava provimento. Vencido em parte o relator que negava provimento. Tá? Esse é o resultado, fica proclamado. Excelências, obrigado, bom dia a todos. Bom dia, doutor. Próximo. Nós agora não temos mais advogados presentes para a pauta física, então vamos ao PJE, por favor, excelências, a sessão do doutor Sebastião, que é de 9h30.
9h30. Com licença, senhora. Sim. Senhora Meu colega secretária, da técnica. Pois não. Eu gostaria de informar que a doutora Rosimária Geralda Silva está conectada e apenas aguardando a confirmação da senhora secretária. Pois não. Esse é exatamente o primeiro processo. O primeiro, isso. Qual que é o número? É o número 10, então, podemos apregoar, doutor Jales? Pode, perfeitamente. Então, nós vamos à 10 da sessão pauta de Vossa PJE. O processo que vamos julgar é o número 10, que tem a doutora Rosimária Geralda Silva e Silva, como advogada inscrita, que sustentará pela reclamante. Doutora Rosimária fala à distância de Patos de Minas. Eu acho que ela sustenta pela reclamada. Né? Pela reclamada, recorrente. Sim, pelo reclamado. Fala de Patos de Minas. Desembargador, relator, quando tiver condição, pode Senhor anunciar a presidente, sua proposta de voto. Esse é um caso singular, porque a discussão aqui é sobre a nulidade de uma notificação. O reclamado é proprietário da Fazenda Paraíso, e lá ele registrou todos os seus trabalhadores. E aqui a notificação foi enviada por seu endereço na cidade e não na fazenda. Em situações como essa, havendo uma dúvida, se ele tem o estabelecimento na fazenda e lá registrado conforme os documentos, e ele atende a sua atividade, não estava nem ligado que poderia encaminhar para seu endereço na cidade. Por isso que eu estou propondo conhecer do recurso e dar provimento para declarar a nulidade de todos os atos processuais a partir da notificação postal, afastar a revelia decretada, determinar a notificação do reclamado para o comparecimento à audiência inaugural no endereço da Fazenda. E fica, então, prejudicada a análise dos demais temas. Eu acho que agora nem seria mesmo para a notificação inicial, porque ele já se deu por citado, né, para a continuidade do processo. Esta é a minha proposta de voto. Pois não. Eu indago da ilustre advogada, que fala pela reclamada, que o eminente relator está dando provimento para anular o processamento a partir da citação. Se ela aguarda o primeiro voto divergente. Aguardo, sim, excelência. Tem algum voto divergente? Pois não. Eu sou o revisor, estou inteiramente de acordo, colho o voto da terceira votante, desembargadora Maristela. De acordo. Então, a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Muito obrigada e um bom dia para o senhor. Bom dia, doutora. Próximo. Na mesma sessão de 9h30, temos agora o processo 15.10.635, cujo advogado... desculpe, doutor Pedro Henriques não está presente, então eu vou apregoar o processo número 24. No processo 24, o doutor Edson Gutierrez fará sustentação oral no lugar do doutor Eugênio José Fernandes de Castro, que havia se inscrito originariamente. Pois não. Então, 24 da pauta, relator também é o desembargador Sebastião Geraldo. Quando tiver condição, pode anunciar sua proposta de voto. Senhor presidente, eu estou propondo conhecer do recurso e dar parcial provimento para excluir da condenação as diferenças entre os valores descritos nos contra-cheques a título de ajuda de custo e a importância mensal de R$300. E estou mantendo o valor arbitrário da condenação. O provimento é só nesse sentido. Minha proposta de voto. O provimento é parcial, não é isso que o meu não abriu ainda. O provimento é parcial, o ilustre advogado tem a palavra. Pois não, obrigado. Senhor desembargador presidente, senhora desembargadora, senhores desembargadores, senhor procurador, senhora secretária. Senhor presidente, aqui, pedindo vênia a sua excelência do desembargador relator, a quem sempre prestamos nossas homenagens, pela sua cultura, operosidade e dedicação. Mas aqui nós queremos salientar, como está dito as razões aduzidas no apelo, com relação a um tema chamado jornada de trabalho, horas extras e reflexo. Aqui, senhor presidente, data máxima vênia da respeitável sentença, foram ouvidas 3 testemunhas do autor. E eu não me lembro qual autor que disse o seguinte, que existem aquelas chamadas testemunhas de canonização. Ou seja,
são testemunhas que santificam o autor ou aquele a quem é convidado. E aqui no caso, senhor presidente, a douta Vara do Trabalho desprezou ou levou em conta testemunhos, depoimentos conflitantes com relação à chamada horas extras dentro do aspecto de jornada de trabalho. Vejam, Vossa Excelência, senhor presidente, o próprio recorrido, em síntese, diz que, ao final da jornada, não retornava da empresa, indo direto para casa, que fazia um lanche de 15 minutos, que esse período não era fiscalizado pela empresa, que se não pudesse continuar a fazer todos os clientes no mesmo, poderia continuar no dia seguinte. Esse depoimento é o depoimento que abriga o fundamento dos contidos no recurso, que o reclamante estava na seara daquele artigo 62, primeiro da CLT, ou seja, que a sua jornada de trabalho não era controlada, senhor presidente, e nem poderia ser-lo. Por quê? Todos nós já tivemos em nossas casas pessoas que lá vão prestar serviços de bombeiro, de eletricista, de arrumar algo quando se compra algum móvel. E isso é irrefragável, Excelência, que quando não se termina o serviço, os serviços para os quais eles foram contratados, eles vão direto para a sua casa. E pela manhã, eles já estão na sua casa. Dificilmente, pode acontecer, não se nega, eles vão na empresa. Eles vão na empresa. Aqui, então, o horário de trabalho do empregado, senhor presidente, não, com relação às montagens, eles não sofriam qualquer fiscalização da empresa. Nem era necessário, porque o próprio recorrido disse, como eu tive a oportunidade de trazer a Vossa Excelência, que o período não era fiscalizado. Então, nós verificamos aqui uma outra testemunha, o senhor Rafael, que foi o que sustentou a respeitável decisão, que fazia um lanche de 15 minutos, que fazia de 6 a 8 montagens por dia. E essas montagens, o próprio recorrido fala que era em número de 6. Então, nós temos que esse depoimento não merece valia. E ainda, senhor presidente, a empresa sustenta também que não ficou mostrado nos autos a alegação do reclamante de quantas montagens fazia por dia. Tem uma outra testemunha, senhor presidente, que diz o seguinte, contrariamente até o próprio reclamante, a testemunha Vitor de Abreu Mariano, que diz, em síntese, que o reclamante chegava na loja cedinho, e quando o reclamante chega, não é o que o reclamante dizia, e voltava de tardezinha para bater o ponto. Ora, o reclamante, ao contrário da testemunha, não falou isso. O reclamante dizia que saía do serviço e ia direto para a empresa. Então, sustenta a empresa, pedindo, sempre vendo Sua Excelência o doutor desembargador relator, que não ficou provado nos autos que a recorrente destinava sempre os mesmos produtos e as mesmas quantidades para o recorrido montar. Então, não há que se falar, data máxima vênia, que o reclamante estivesse sujeito ao pagamento de horas extras. E até porque ficou o exposto, segundo a empresa, que oferia reclamação fixa mais o número de montagens. Então, o que se espera, senhor presidente, nesse aspecto, é que seja provido o recurso da empresa. E também, com relação ao comissionista, a empresa insiste que não se pode determinar a aplicação da súmula 264 do egrégio TST, mas tão somente as comissões nos exatos termos contidos na súmula 304 do egrégio regional de trabalho. Ou seja, não há inclusão de outras parcelas remuneratórias para o cálculo adicional de horas extras. E quanto à ajuda de custo, Sua Excelência, o doutor desembargador relator, já resolveu a questão. Então, pedindo vênio, senhor presidente, nesse aspecto, que se espera que seja provido o recurso quanto às horas extras e quanto também aos prêmios que a respeitável sentença entendeu de deferir ao reclamante. É o que se espera e muito obrigado.
O eminente relator. Senhor presidente, aqui analisei com vagar, primeiro ponto, que a jornada não é uma jornada muito prolongada, daquelas que chamam a atenção, como às vezes acontece com motorista de caminhão. E o juiz já deu 1 hora de intervalo, de 7 a 19. O outro ponto é o seguinte, o reclamante apresentou 3 testemunhas, produziu a prova, e o reclamado não levou nenhuma testemunha. Então, se ele foi canonizado, caberia a parte contrária, para satanizá-lo, se fosse o caso, então. Né? Não teve. Então, se eu não tive o contraponto, o juiz que colheu a prova adotou uma média razoável, eu não tenho como mudar, só fazendo comparações daqui ou dali. Eu mantenho a decisão de origem e mantenho meu voto. Eu sou o revisor, eu não vou entrar no debate da canonização ou não, mas eu acompanho inteiramente Vossa Excelência, porque nós temos visto aqui arbitramento de jornada de montador de imóveis, de 7 às 22, nós temos até decotado. Esse aqui, como Vossa Excelência falou, ele arbitrou das 7 às 19, às 7, porque ele ia na loja pegar as ordens de serviço. E como nós sabemos que quem tem um móvel para montar fica sempre ansioso, doido para o montador chegar, até às 19 horas é razoável. Ainda tem mais 1 hora aqui, então, por essa razão, eu estou acompanhando Vossa Excelência, e mais também, como foi ressaltado, que apesar das 3 testemunhas do reclamante, a reclamada não levou nenhuma testemunha. Se o doutor Écio estivesse acompanhando o processo desde o começo, ele teria levado pelo menos uma testemunha, ele teria contraditado. Então, por essas razões, também eu acompanho o voto de Vossa Excelência e colho o voto do terceiro votante, desembargadora Maristela. Estou de acordo com o senhor relator, senhor presidente. Eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Obrigado, presidente. Com licença a todos. Bom dia, doutor. Próximo. Doutor Edson, me parece que o senhor tem mais um processo conosco, doutor, que é da pauta do doutor Rodrigo, e que me parece que o doutor Rodrigo não vai julgá-lo, é o número 27 da pauta, da Mega Cabos, Indústria e Comércio de Cabos Especiais. Eu recebi um recado da Nancy, que o senhor não poderia julgar esse feito. 24. Então, ele vai ser retirado de pauta, 7, é isso? Né? 27 da pauta minha? 7 da pauta. Eu me declaro impedido, Excelência, porque aconteceu aquela situação, eu já tinha feito o voto quando entrou a procuração do escritório dos meus parentes. É o 10627, Arcos Dourados Comércio de Alimento Limitada e Thaís Graziele de Souza Brito. Então, ele fica retirado de pauta. Não, eu acho que... Não é esse, não. É Mega Cabos, o número... Mega Cabos. Não é esse, não. Não é esse, não? Não. É 24 da pauta. 27 da pauta. Ah, desculpa. Mega Cabos, Indústria. 27. Então, retificando o meu erro, é o processo 27 da pauta do doutor Rodrigo, 10.672.40.2016.503.0150, recurso ordinário, recorrente é Mega Cabos, Indústria e Comércio Cabos Especiais Limitada, e recorrido Ricardo Wellington Pereira. Isso. Então, ele fica retirado de pauta. Retirado de pauta. Não houve erro, Excelência, houve um equívoco. Obrigado, doutor Edson, pela minimização. Próximo. O processo seguinte, ainda na sessão de 9h30, é o 29, que tem como advogada inscrita a doutora Débora Pinheiro Dias. Ela fala pelo reclamante recorrente. Então, 29 da pauta do doutor Rodrigo, não é isso? Não, doutor Sebastião. Doutor Sebastião. Então, voltamos à pauta do doutor Sebastião. Vamos à pauta do doutor Sebastião, de 9h30. Processo 29. Processo 29. 29. Prosat Comunicações Limitada, Global Domínio e diversos recorrentes. É esse processo. Não. É o Bertão Anderson da Silva, né? 11.605. Estou esperando abrir. 11.605, recorrente é Prosat Comunicações Limitada. Entre outros. Entre outros. Global Domínio, Domínio Instalações, esse mesmo, né? Isso mesmo. 29 da pauta. Então, desembargador Sebastião, quando tiver condições, pode anunciar a sua proposta de voto. Estou propondo, senhor presidente, conhecer do recurso do reclamante, bem como do recurso das reclamadas. E, no mérito, estou propondo dar provimento parcial ao recurso do reclamante para conceder justiça gratuita e também
Apenas para isso. E negar provimento dos recursos das reclamadas. Minha proposta de voto. Essa é a proposta de voto. A ilustre advogada fala Pelo autor. Pelo autor. Exato, excelência. A senhora quer fazer a sustentação ou aguardaria o primeiro voto divergente? Aguardo, excelência. Aguardo. Aguarda a primeira divergência? Então, o eminente relator quer acrescentar alguma coisa? Senhor presidente, eu acho que talvez ela estava mais preocupada com o recurso das reclamadas, né? Sim, mas tem só eu estou negando provimento, né? Sim, mas tem só um ponto, excelência, em relação aos reflexos dos benefícios relativos à alimentação. Pois não, a senhora quer fazer a sustentação? Pode fazer. Posso fazer? Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais integrantes da mesa e demais presentes. Data vênia, o entendimento do eminente relator em relação aos reflexos dos benefícios relativos à alimentação. O autor pugna pelo provimento em relação a este aspecto, tendo em vista que a cláusula 25ª da Convenção Coletiva 2011-2013, ela estabelece que os benefícios relativos à alimentação só possuem natureza indenizatória se tal benefício é fornecido nos moldes do Programa de Alimentação ao Trabalhador. As réis não comprovaram nos autos, não trouxeram aos autos nenhum documento que comprovasse a vinculação ao programa. Então, desse modo, o autor ele pede para que seja provido o recurso também quanto a este aspecto. Obrigada. O eminente relator. Senhor presidente, eu mantenho o voto, tem cláusula da convenção coletiva, eu interpretei ela de uma forma finalística. Entendo que, se o próprio sindicato entendeu que não constituída a remuneração, mantenho desta forma. Eu mantenho o voto na íntegra. Eu sou o segundo votante. No recurso do reclamante, acompanho integralmente Vossa Excelência. No recurso da reclamada, eu tenho uma pequena divergência parcial, peço vênia, eu limitava a condenação ao valor das notas fiscais emitidas pela empresa do reclamante, porque entendo que não haviam outros pagamentos além daqueles, salário e nota fiscal. Eu entendi o seguinte, como a contabilidade da empresa era uma contabilidade maior, contabilidade fechada, então ela pagava uma parte ao reclamante e as notas como salário e o resto como notas fiscais. Então, eu limitava nesse ponto. E não deferia restituição de imposto, porque o reclamante participou da fraude tributária. Então, acho que aqui no caso, como ele participou e também foi beneficiado, eu não deferiria. Então, essas são as duas divergências. Escolho o voto da terceira votante, desembargadora Maristela. Estou de acordo com o senhor relator, senhor presidente. Então, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator. Eu fiquei vencido em parte no recurso das reclamadas, nesses dois pontos, limitação da condenação ao valor da nota fiscal e restituição de impostos. E prevaleceu o voto do relator. O resultado fica proclamado. Obrigada, bom dia. Bom dia, doutora. Próximo. Pauta nessa sessão. Vamos ouvir todos os advogados primeiro. Tem advogados inscritos ainda? O Ministério Público não faz objeção. Então, vamos ver, adiante, atender né? os ilustres advogados primeiro, que o Ministério Público vai ficar de castigo aqui até o final. Então, nós vamos agora à sessão de 9h33, que tem como relator o doutor Jales. O primeiro processo a ser apregoado é o 23, que tem como advogado inscrito o doutor Guilherme Teixeira de Souza, que fala pela reclamada recorrente. Número 23 da pauta. Minutinho só, por favor, doutor, está abrindo a tela aqui. Perfeitamente, excelência. Pauta de quem é esse? Doutor Jales. O 23 da pauta da 9h33. Eu estou sendo o último a abrir. Não, mas o meu também não vai a lugar nenhum, Abriu não aqui. ainda não, né? Abrindo Hoje o está doutor daquele Sebastião. jeito. Já abriu, doutor? Mas também não, abrindo né? o doutor Sebastião. Não está abrindo o senhor. Pauta, o número 23, né? O primeiro da que lista tá ali, aqui. na listinha. É o 1141, não, né? É o 23, 11.264. Porque Primeiro... está abrindo a parte do doutor Sebastião. Fechar a minha Tem pasta que primeiro. fechar e abrir de novo. Pior é quando a gente está fazendo revisão igual essa pauta, o doutor Rodrigo estava uma pauta longa, leva esse tempo todo para abrir um processo. Então, é o 11.264/89/2015, recorrente Café Três Corações S.A. e Dionei Moreira Carvalho. Eu sou o relator, vou diretamente à conclusão. A minha proposta de voto
é conhecer do presente recurso ordinário e negar-lhe provimento. Estou ressalvando aqui o entendimento, meu entendimento pessoal em algumas matérias, mas estou adaptando ao entendimento da douta maioria. Estou conhecendo o recurso da reclamada e negando provimento. O ilustre procurador fala pela... Recorrente. Pela reclamada, não é isso? Isso, reclamada. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Obrigado, excelência. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, demais componentes dessa douta turma, peço vênia ao brilhante, sempre brilhante voto do eminente relator, mas gostaríamos aqui de acrescentar 2 pequenos pontos naquilo que já foi, inclusive, ressaltado, tanto nas razões do recurso ordinário, quanto nos memoriais. A questão trazida à discussão se refere à condenação, basicamente, em horas extras, pelo período em que a recorrente reclamada não juntou os cartões de ponto, entre o período de 21/10/2013 a 15/12/2013, e entre 16/10/2014 a 15/4/2015, excluindo, obviamente, o período em que o reclamante esteve de gozo aos benefícios previdenciários. Ora, excelência, o que se pode verificar no depoimento tanto do reclamante, que eu acho que nesse caso possui um maior peso para a análise da questão, como também das testemunhas trazidas a rogo do mesmo, é que os cartões de ponto pela reclamante apresentados, nos períodos em que foram apresentados, o reclamante confessa veementemente que eram regularmente batidos conforme horário por ele gozado. O fato é que os períodos em que não houveram cartão de ponto, a sentença de piso entendeu por bem condená-lo nas horas extras extraordinárias, bem como nas horas intervalares. E nesse ponto, aí a justificativa, a fundamentação que se utiliza aqui é exatamente para essas 2 matérias, tanto a extraordinária quanto a intervalar. O que se verifica, então, diante da confissão do reclamante em seu depoimento e reforçado pelo depoimento das testemunhas, é que o reclamante batia corretamente os horários nos cartões de ponto. Ora, existem, tanto no mês de fevereiro quanto no mês de março de 2015, salvo melhor juízo, o pagamento de horas extras. Os contra-cheques foram todos juntados aos autos. Então, excelência, o que percebe-se é que no período em que não houve, por um lapso, a juntada de tais cartões de ponto pela reclamada hora recorrente, verifica-se que, se caso houvesse a jornada extraordinária naqueles períodos, por óbvio, a reclamada teria ressarcido o reclamante por essas horas em seus contra-cheques. O que se torna evidente nessa questão é que, se de fato todo o período em que foram juntados os cartões de ponto, as horas extras ali inseridas, ali computadas, foram ou compensadas ou pagas, não pode a reclamada por um lapso ser condenada por uma falha na juntada de tais documentos. Então, diante de tais considerações, excelência, pede vênia mais uma vez ao voto do eminente relator para excluir a condenação tanto das horas intervalares quanto das horas extras no período em que não foi anexado aos autos os referidos cartões de ponto. No que tange também, outro ponto a ser levantado, no que tange aos minutos residuais. O que se verifica, inclusive, também pela prova testemunhal extraída nos autos, é que o reclamante não era obrigado, não era imposto pela reclamada a troca de uniformes dentro de suas dependências. O que se verifica, tanto no depoimento da própria testemunha do reclamante, é que os funcionários, tanto o reclamante, poderiam vir de casa com os uniformes. E ainda que, se fosse possível, ou que se optasse o reclamante pela troca do uniforme, ou que se fosse a ele obrigado a troca do uniforme junto às dependências da reclamada, é quase que absurdo a alegação de que o mesmo gastasse mais de 20 minutos para a troca de para a troca de apenas uma blusa, que é o que consistiu o uniforme do reclamante. Então, diante de tais considerações, excelência, vênia ao eminente voto do eminente relator, no sentido de declarar improcedente as horas extras reconhecidas em sentença, bem como as horas à disposição da reclamada quanto aos períodos de troca de uniforme. É o que se pede. Bueno, em relação às horas extras, e
no caso aqui, a condenação foi limitada a esse período, foi mencionado da tribuna, outubro de 2013 a dezembro de 2013 e de outubro de 2014 a abril de 2015. Aqui, no caso, a brilhante argumentação da tribuna não pode ser colhida, porque a reclamada tinha a obrigação do ônus da prova do fato impeditivo, e o fato impeditivo aqui era justamente apresentar os cartões de ponto. Então, apesar de constar pagamento de horas extras nos recibos de salários, ela tinha a obrigação de provar, porque não se sabe se nesse período foram pagas, quitadas corretamente as horas extras. E, como consta da jurisprudência do colente TST, não apresentados os cartões de ponto, existe uma presunção relativa de veracidade que foi acolhida. Nesse ponto, então, eu acolho a respeitável sentença. E quanto aos 20 minutos de horas extras, como minutos residuais, aqui é uma indústria de alimentação. E o próprio preposto, consta do depoimento pessoal do preposto, a obrigatoriedade da troca de uniforme no local de trabalho. Declarou o preposto, que era obrigatório colocar o uniforme dentro da empresa, não podendo ir uniformizado, que o empregado gastava, em média, de 5 a 10 minutos para colocar ou retirar o uniforme. Então, uma confissão do preposto, e, além disso, ainda foi confirmado pelas testemunhas da reclamada, que mencionam 10 e a outra 10 a 15 minutos. O meritíssimo juiz arbitrou em 20 minutos, então, também não pode ser mudado. A minha divergência que eu relatei quando li a proposta de voto, é em relação ao adicional de periculosidade, que foi dada o adicional de periculosidade em razão da troca do cilindro de gás. Era operador ele fazia a troca desse cilindro de gás. Então, eu digo aqui na minha ressalva que, como esse fato é feito em milhões de residências no Brasil todo santo dia, não acontece acidente nenhum, eu não posso considerar perigoso. Mas eu sei que o entendimento da egrégia turma é da outra maioria diferente, então consta do laudo pericial, o laudo pericial constatou a periculosidade e eu estou ressalvando o meu entendimento. Essa é minha justificativa do meu voto, colho o voto da eminente revisora, desembargadora Maristela Iris. Quase integralmente de acordo, só faço uma ressalva em relação ao intervalo entre a jornada, período... eu vou, inclusive, acolher essa ressalva. Período em que foi juntado controle de ponto, eu deferi 1 hora somente nos dias em que o reclamante fruiu intervalo igual ou superior a 50 minutos. Para não chegar naquele absurdo dele fruir 59 minutos e ser deferido 1 hora extra. É só desse ponto. Eu já acolhi a ressalva de Vossa Excelência, então nós vamos constar o provimento parcial para que o intervalo entre a jornada será devido quando constar dos cartões de ponto que ele foi concedido em tempo inferior a 50 minutos. Aplicação... Em relação ao período cobertado por controle de ponto. Né? Exatamente, nos períodos pelos cartões, porque no outro foi arbitrado, o outro foi arbitrado, não tem jeito. Estou acolhendo a divergência, então nós vamos constar colho o voto terceiro votante, desembargador Rodrigo. Então eu proclamo que, por maioria, prevaleceu o voto do relator com essas ressalvas. O resultado fica proclamado. Obrigado, Excelência. Bom dia, bom trabalho a todos. Ressalva, doutora Maristela. Próximo. O processo seguinte é também o seguinte aí na listinha de sustentação oral do PJE, número 24, da mesma pauta, ao advogado inscrito, doutor João Rafael Bittencourt Guimarães, que fala pelo reclamante agravado. Bom dia. 24 da pauta é Caixa Econômica Federal e Edmar Pontes das Chagas, não é isso? Exatamente. 24, 23, 24. Minuto só, doutor, que estou abrindo sem problema. O voto aqui. O recurso é da reclamada da Caixa Econômica. E a minha proposta de voto é rejeitar as preliminares de admissibilidade, conhecer do presente agravo de petição e, no mérito, negar-lhe provimento. Custas de 44 e 26, inciso 5º, artigo 789
a CLT pela reclamada. O ilustre advogado fala pelo reclamante ou pela reclamada? Reclamante, hora gravada. O senhor aguardaria o pelo voto divergente? Por favor. Pois não. A desembargadora Maristela é a segunda votante? 4, né? 11.289. Caixa Econômica. Não tem divergência nenhuma aqui, não está abrindo, mas segundo a senhora secretária, não tem divergência. Não tem registro de divergência, não. Doutor Rodrigo? De acordo. Então, proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Obrigado. Bom dia, doutor. Bom dia. Próximo. Nós vamos agora para a sessão de 936, cuja relatora é a doutora Maristela. O processo em questão é o número 7 da pauta. Estava inscrita a doutora Mariana Gomes Borges Corte. Ela manda uma estagiária para assistir ao julgamento. Qual que é o número do processo? Eu vou olhar, 7 da pauta. Como não está entrando, eu trouxe os dois de sustentação impressos. 10.491/31/2016, do Cruzeiro Esporte Clube. Tá. Bom, eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto pelo reclamado e do recurso ordinário adesivo interposto pelo reclamante. No mérito, eu estou negando o provimento ao apelo do reclamante e dando parcial provimento ao recurso do reclamado para limitar a condenação ao pagamento de uma hora extra nos dias em que o intervalo entre a jornada usufruído for inferior a 50 minutos, mantendo os demais critérios definidos na sentença. Quanto ao mais, eu estou mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos nos termos do artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4º da CLT. Minuto só, por favor, doutora Maristela, que o meu não consegui abrir até agora. Estou tentando aqui. Hoje a coisa está feia. Tem ele impresso aqui. 10.491, né? 10.491. Doutor Rodrigo, já conseguiu abrir? Chegou aqui. Está aparecendo uma tela em branco aqui, mas está falando... o meu também está com a mesma tela em branco. Está falando que não tem divergência, não tem. aqui anotando. Então vamos esperar abrir. Já abriu aí? Abriu agora. Não tem divergência, né? Tem divergência. Terceiro votante, desembargador Sebastião. De acordo. Então, a unanimidade prevaleceu integralmente o voto da eminente relatora, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. O próximo. Bom, depois dessa peleja, para abrir, nós já vamos para a sessão seguinte, que é de 9h44. Há apenas um advogado presente para sustentar no processo 37 da sessão, que tem o doutor Rodrigo como relator. No processo 37, falará o doutor Antônio Abdala Neto, que fala pelo reclamante recorrente. 37 da pauta do doutor Rodrigo. Vossa Excelência tem condição de anunciar? Já está abrindo ainda. Já está abrindo. Quando tiver. Todo mundo na tela em branco. É o que a gente mais vê aqui, a tela em branco. Engraçado que aqui, fora da rede do tribunal, abre mais rápido. Aqui, está demorando mais, a rede, parece que a rede fica sobrecarregada. Mas uma hora dessa não era para estar sobrecarregada, né? É que pega fogo nas varas. Pois Imagina. Deve ser 9h30, 10 horas é a hora que pega mais fogo nas varas. São as ligações, né, que pode ser. Eu fiz tudo em casa, porque aí com a internet em casa... No Belo Horizonte, todas as varas são de manhã. Todas as varas, Realmente algumas faziam à tarde. Mas tem um programa agora direto do CNJ, não tem? Que é mais fácil? Não tem sustentação oral mais humilde, não, né? O tribunal não aceita, né? Já tem condição? Qual que é o número? 37. É Tecfé, Comércio de Ferro e Materiais para Construção Limitada e recorrido Rodrigo Ribeiro dos Santos. É isso, doutor? Sim, senhor. Quando o doutor Rodrigo tiver, pode anunciar a sua proposta de Quem voto. chegar primeiro? Está abrindo Anuncia a proposta de voto, doutor Rodrigo. Está elaborado e... 37. 10/8. 37. O papel andava bem mais depressa, né? Abriu. Tecfera. Tá? Certas evoluções. Troca o E pelo IN, fica certinho. Está grande a conta. E olha que eu não consigo arrastar. Normalmente, quando eu consigo arrastar... Agora parece que começou pronto, aqui. apareceu. Tá. Agora foi.
Já apareceu aí, doutor? Agora foi. Senhor presidente, é que é o seguinte, eu posso ir diretamente à conclusão? Pode, perfeitamente. Então, é o seguinte, eu estou conhecendo os recursos interpostos porque próprios e tempestivos, não conhecendo, porém, do documento juntado com o recurso da reclamada é o ID E555FFF. Haja vista a preclusão da prova documental e o fato de não se tratar de documento novo ou superveniente à sentença, súmula 08 do TST. Tá. No mérito, rejeita a preliminar de cerceamento de defesa suscitado pela REI do parcial provimento ao Pedro do autor para afastar a dedução de valores, tendo em vista que não há qualquer valor a ser deduzido. Quanto ao mais e quanto ao recurso da reclamada, nega provimento aos apelos, mantendo a sentença por seus próprios jurídicos fundamentos. É a minha proposta de voto. O ilustre advogado fala pelo recorrente e reclamante. Pelo reclamante? Sim, senhor. O senhor tem a palavra, doutor. Muito obrigado. Desembargador presidente dessa egrégia turma, egrégio ínclito, desembargador relator, na pessoa de quem eu cumprimento os demais pares, senhor secretário, digo representante do Ministério Público, demais colegas aqui presentes. Excelência, eu tenho uma única ressalva em relação ao voto do eminente relator, data vênia, não obstante a sua cultura jurídica, a sua sapiência, eu peço, ouso divergir num único aspecto. Com relação a reclamada pagava comissões por fora ao reclamante, o que restou comprovado. E, na origem, o douto julgador de primeira instância indeferiu o repouso semanal remunerado sobre essas comissões, o que também o relator parece que acompanhou no seu voto. Eu ouso divergir porque, se essas comissões fossem efetivamente pagas nos recibos de salários, elas certamente iriam repercutir em todas as parcelas, inclusive no repouso semanal remunerado. Então, a única divergência que eu tenho, no mais eu gostaria que fosse acompanhado o voto. Com essa única divergência, eu peço que assim se proceda. Por justiça, obrigado. O eminente relator. Presidente, nesse ponto aqui eu estou mantendo a sentença, parece que esse valor que o juiz deu de comissões, ele arbitrou um valor mensal. Em razão disso, eu não vejo como deferir aí os reflexos em repouso. Data máxima. Vossa Excelência, então, mantém a proposta de voto. Desembargador Sebastião. Estou de acordo. Eu sou o terceiro votante, também estou de acordo, então eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado. E o resultado fica proclamado. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, doutor. Próximo. Vamos aproveitar que estamos na sessão do doutor Sebastião. O advogado inscrito para sustentar no processo número 15 dessa pauta, que é o doutor Pedro Henrique Fernandes, compareceu, chegou agora há pouco, ele já havia feito inscrição regularmente por e-mail. Então, vamos apregoar o processo número 15, que é o 10.635/89. Então, processo 15 da pauta, desembargador Sebastião relator, quando tiver condição, pode anunciar sua proposta de voto. Senhor presidente, é um caso recorrente que eu estou negando o provimento, a minha proposta de voto. Conhecer e negar provimento. O ilustre advogado fala pela reclamada? Exatamente, excelência. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Excelência, pela ordem, há um outro processo na pauta de relatoria da desembargadora Maristela que aborda a mesma matéria. Eu gostaria que aproveitasse a minha sustentação aos dois processos. Perfeitamente. Nós julgaremos também esse outro processo em seguida. Pois não, doutor? Perfeito. Bom, feitas essas ponderações, bom dia a todos. Essa bela manhã. Presto minhas homenagens a essa egrégia turma, em especial desembargador Sebastião, que tive a oportunidade de ser a sua docência, né? Muito obrigado. Bom, vamos lá. O caso aqui, como o próprio relator pontuou, é um caso, sim, recorrente. Mas eu gostaria de convidar Vossas Excelências a fazer uma reflexão. Vamos avaliar com calma qual é a natureza da atividade aqui em tela. O meu cliente recorrente, uma usina de açúcar e produção de álcool, necessita de matéria-prima. Essa matéria-prima, por sua vez, é a cana-de-açúcar. Para a aquisição da cana-de-açúcar, procuramos nossos fazendeiros na região, onde está localizada a nossa usina, por um motivo simples. É ali onde vamos encontrar a matéria-prima mais barata.
Agora, qual é a identidade da exploração econômica entre esse fazendeiro, pessoa física, que explora a atividade de venda de matéria-prima, e o meu cliente, que explora, comercializa açúcar e álcool? Se me permitem fazer uma analogia, a construtora, uma construtora do ramo civil, necessita da sua matéria-prima cimento. Participa essa construtora do mesmo grupo que uma mineradora que explora cimento, que vende o cimento? Excelências, do nosso sentir, é necessário fazer uma ponderação, uma reflexão, se colocar na realidade dessa atividade. Não é possível admitir que, hoje, a atividade de exploração de açúcar e álcool era tal como nos seus primórdios, onde sim, lá havia, buscavam-se por caminhões os empregados. Nós estamos falando da região de Uberlândia, ali onde o Ministério Público do Trabalho tem uma atuação forte, ferrenha. Quantas vezes nós vemos nos noticiários atuações, essas empresas são apenadas? E no nosso caso, não. Estamos adquirindo matéria-prima. Essa matéria-prima poderia ser adquirida em qualquer região. Porém, há uma facilidade econômica. Até pelo preço do deslocamento de um carreto. Não há, no caso, nenhum lhame entre o meu cliente, uma sociedade anônima, e essa pessoa física que vende lavoura. Da mesma forma que ele e outros diversos fazendeiros na região. Tudo bem, há no processo o depoimento de uma testemunha que relata que compareciam os prepostos da empresa terceira reclamada com a logotipo do carro e lá ordenavam, salvo engano, diretrizes sobre como se daria a colheita. Ora, a matéria-prima que eu estou adquirindo, eu necessito de saber, até porque ela é perecível, ela está sujeita a intempéries. É meramente um dever de fiscalização, de programação da atividade empresária. Estou vigiando aquilo que estou comprando. Em momento algum, esse funcionário recebeu ordem de qualquer preposto na empresa. Em momento algum, esse funcionário foi remunerado por mim. Nós adquirimos matéria-prima, uma lavoura, no período específico. Eu convido Vossas Excelências a fazer essa reflexão. Conheço o entendimento já da turma, mas eu gostaria que fosse tratada dessa maneira. Acho que a questão demanda uma reflexão maior, até pela questão de uma lei universal, que é a lei de evolução. Né? Nós não estamos falando das décadas de 40, 50, muito menos da década de 70, onde houve um boom, né, da atividade da exploração do álcool. Ademais, o pedido inicial é de terceirização ilícita. E ainda que se não reconheça o grupo econômico e reconheça-se a terceirização, o que pode ser o entendimento, é um contrato de comercial, de compra de insumo, de aquisição de insumos. Eu agradeço a atenção de Vossa Excelência, vou limitar esses pontos, até porque, na condição de compradora de matéria-prima, não cabe a esse procurador fazer qualquer consideração sobre o mérito da relação trabalhista e das verbas pleiteadas, tão somente quanto à responsabilidade. Com essas palavras, peço pelo provimento do recurso para exclusão da responsabilidade solidária da reclamada terceira Vale do Tijuco S.A. Obrigado. Bueno, com a palavra o eminente relator. Senhor presidente, primeiramente, ouvindo a sustentação do doutor Pedro Henrique, eu fico tranquilo que eu fui um bom professor. Em segundo lugar, gostaria de registrar que aqui não está dando vínculo de emprego, só a questão da responsabilidade. Então, não se discute o vínculo de emprego. E aqui, o ponto fundamental que o juiz se baseou, e eu também estou transcrevendo, foi o depoimento do preposto. O preposto confessou que a colheita nas áreas foi feita de forma mecanizada e que a empresa, segundo a reclamada, é a proprietária das máquinas utilizadas na colheita de cana-de-açúcar, e o plantio foi mecanizado e todo orientado nesse sentido. Eu sei que a questão, de fato, não é pacífica nem tranquila. Até essa semana recebi aqui informação que o Supremo colocou em pauta o processo da terceirização, né? Mandou para a pauta. Eu acho que é necessário ter o divisor até onde vai isso ou não vai, a responsabilidade ainda
O legislador é omisso, não tem coragem de decidir e a justiça vai criando jurisprudência. Essa tem sido a predominante em situações como essa, apesar de reconhecer todas as colocações do eminente advogado. Então, eu mantenho a linha que vem decidindo e mantenho a proposta de voto, louvando a bem elaborada e instigante sustentação. Não, quer dizer que, no caso aqui, o professor é competente, o aluno é brilhante. Então, o resultado só podia ser bom, né? Mas, de fato, existe essa dúvida da terceirização. Aqui, o eminente relator menciona que a segunda reclamada, o preposto confessa aqui que a segunda reclamada era proprietária das máquinas utilizadas na colheita de cana e nas áreas do primeiro reclamado. Quer dizer, aqui não era bem só uma compra e venda, não. Porque se ela comprasse na porta da usina um caminhão do produtor que levou, seria um caso. Aqui, ela tem uma certa ingerência, ela tem que verificar as condições, etc. Então, até que o Excelso Supremo Tribunal Federal decida essa matéria, que é tormentosa, o desembargador Sebastião já levantou, eu vou acompanhar a Sua Excelência nesse caso. Então, aqui vou acompanhar exatamente por isso, que eu não vi aqui uma compra e venda, não. Aqui eu vi uma conjunção de interesses, aquele mesmo caso da plantação de eucalipto, que a empresa que compra o eucalipto fornece a muda, dá assistência. É uma Ou então situação mais casos complicada. de frango e da sadia também. Pois nós já julgamos aqui. Então, eu acompanho o eminente relator, colho voto terceiro votante, desembargadora Maristela. De acordo. Então, eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. Vamos julgar agora na pauta... Agradeço a atenção de Vossa Excelência. Da pauta da doutora Maristela. O outro processo, né? Isso, o outro processo. É o número 9 da pauta da doutora Maristela. 9 da pauta da doutora Maristela. 9 da pauta do José Carlos Batista, construtora... Não. Vale do Tijuco, Açúcar e Álcool S.A. e José Santos de Almeida. Aqui que começa a pauta. Posso ler? Não tem divergência, não. É um caso idêntico. Não há divergência. 9 não tem divergência, Não então tem a mesma situação de fato, o ilustre advogado já fez sustentação. Doutor Rodrigo. De acordo. Doutor Sebastião. Qual que é o problema? Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela o 9 da terceira pauta, reclamada. 10694. Eis que satisfeitos por pressuposto de admissibilidade, no mérito, estou negando o provimento, mantendo a decisão por seus próprios jurídicos fundamentos. A questão é exatamente igual, o depoimento do preposto também foi o mesmo lido pelo doutor Sebastião. Eu entendo que não é contrato de compra e venda, porque havia ingerência das reclamadas na forma de produção, as máquinas utilizadas pelo primeiro reclamado, com quem foi reconhecido o vínculo, porque não foi reconhecido o vínculo com a recorrente. Então, era proprietária das máquinas, o plantio foi mecanizado e os trabalhadores utilizados pelo primeiro reclamado, empregador, e pelo segundo, eram operadores de colheitadeira, tratores, transbordo, motoristas de caminhão-pipa e também auxiliares. Então, eu acho que o grupo econômico, para mim, está aprovado, porque as empresas tinham a mesma estrutura física, formando o grupo econômico, e, por conta disso, eu estou mantendo integralmente a sentença. Esse foi aquele que o juiz citou poesia, né? Citou poesia, citou... Doutor Rodrigo de acordo, doutor Sebastião também? Então, a unanimidade prevaleceu o voto da eminente relatora, como foi anunciado. O resultado fica proclamado.